eu sou a professora Tânia Bertoldo Benedetti e essa aula faz parte do Capacita ILPI Santa Catarina. Bem, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o processo de envelhecimento, como ele pode comprometer a capacidade funcional. E principalmente nas ILPIs, há uma maior instalação dessas doenças e deficiências, causando a dependência. Claro que isso está muito associado ao aumento do sedentarismo, que é muito marcante nas instituições de longa permanência para idosos. E a atividade física, ela vem a contribuir com essa prevenção ou até com retardamento da instalação dessas dependências nesses idosos. Então, quando a gente comenta com relação ao processo de envelhecimento propriamente dito, nós trabalhamos com Capital Saúde, que você faz um acúmulo de ossos, músculos, força, energia vital, e com o processo de envelhecimento começa uma depreciação, tá? Então esse é um investimento que a gente faz e que vai gastar futuramente. Quando nós falamos de atividade física, nós temos que entender a diferença entre atividade física, exercício e o comportamento sedentário. A atividade física, ela é um comportamento que envolve todos os músculos e que você, em qualquer atividade que você está fazendo no seu dia a dia, você está fazendo atividade física. Tanto deslocamento, trabalho, atividades domésticas, no teu tempo livre. Então, todo o tempo da sua vida, você está em atividade física. E o que é considerado uma boa atividade física? Quando você faz pelo menos 30 minutos de atividade moderada ou 20 minutos de atividade vigorosa. Claro que isso na maioria dos dias da semana, acumulando 150 minutos. Isso é o nosso Guia Brasileiro de Atividade Física e Saúde, agora de 2021. E pela Organização Mundial da Saúde, eles colocam até 300 minutos de atividade moderada ou vigorosa. E essas atividades, elas podem ser leve, que é a gente tomando uma água, um café, andando para um lado para o outro. Pode ser atividades moderadas, que é uma caminhada um pouquinho mais forte, ou uma corridinha, ou uma atividade vigorosa, que é realmente você vai suar, vai estar bem acima dos teus limites de repouso. E todas essas atividades físicas, elas vão trabalhar em todas as dimensões do nosso corpo. Tanto biológica, quanto psicológica, quanto sociológica, cultural e inclusive espiritual. E essas intensidades, gente, o que nós gostaríamos é que para ter benefícios para a saúde, se trabalhasse com atividade moderada ou vigorosa. E que é o mais difícil, inclusive, nas nossas ILPIs. Porque atividade leve a gente faz. No momento que sai da cama, que você vai tomar banho, você está fazendo essas atividades. Já, por outro lado, o exercício físico é algo planejado, estruturado, repetitivo. É aquilo que eu falo, eu vou fazer uma caminhada hoje por 30 minutos. Isso é exercício físico. Eu vou para a academia, eu vou jogar bola. Então, tudo isso faz parte de exercício e nós precisamos diferenciar. O exercício está dentro da atividade física. Aí nós temos o comportamento sedentário. O comportamento sedentário é o que envolve as atividades realizadas quando você está acordada, sentada ou deitada e que gasta pouquíssima energia. Então, é usando o computador, o celular, dando aula aqui, olhando televisão, jogando carta. Então, são atividades que estão em comportamento sedentário. E 83,5% da nossa população está em comportamento sedentário, ou seja, poucas pessoas são ativas. E aqui, esse aqui é o material que a gente desenvolveu para o guia, agora no ano passado, ficamos um ano trabalhando, e onde que nós colocamos que a atividade física tem todas as formas no tempo livre, deslocamento, estudo ou trabalho, tarefas domésticas e todas as atividades, leve, moderada, vigorosa e o comportamento sedentário. Quais são os benefícios da atividade física? Os benefícios são inúmeros, não daria para a gente enumerar todos aqui, né, numa aula de pouco tempo, mas eu trouxe os principais relacionados aos idosos, que é principalmente o desenvolvimento humano do bem-estar, né, que ajuda a desfrutar uma melhor qualidade de vida, a melhoria das condições e habilidade de socialização,
para você participar das atividades em grupo, aumenta a energia, a disposição, a autonomia, a independência para você realizar as atividades do dia a dia, reduz o seu cansaço, melhora a capacidade para movimentar-se e fortalecer os ossos e músculos. Além disso, essa é a parte mais importante, vai reduzir as dores nas articulações, principalmente as dores nas costas, dores lombares, melhorando, claro, que a postura, o equilíbrio, vai reduzir o risco de quedas e lesões, vai melhorar o sono, a sua autoimagem, a sua autoestima, o controle do peso corporal, além dos sintomas de ansiedade e depressão e ajudando a controlar a pressão alta. Também temos a redução de colesterol, diabetes, alguns tipos de câncer, circulação sanguínea, a manutenção da memória, da atenção, da concentração e também o risco de demência como o Alzheimer, por exemplo. Nesse sentido, nós voltamos muito para as atividades da vida diária, que é a hierarquia, que é esse gráfico que eu estou mostrando para vocês. O que nós queremos? Nós queremos muito mais do que sair da cama. Sair da cama é o mínimo que a gente pode trabalhar. Então, o que eu quero é ser independente, usar o transporte, tomar meu medicamento, fazer as compras, pegar o carro, me vestir, tomar banho sozinho sem depender de ninguém. E é justamente essas hierarquias de atividades da vida diária é o que nós temos mais problemas lá nas ILPIs. E vocês que trabalham com isso sabem muito bem que os idosos, pelo comportamento sedentário, pelo pouco nível de exercício físico e de atividade, eles estão mais nessa hierarquia muito inicial. Ou seja, sair da cama, alguns conseguem ir no banheiro, outros nem essa parte aí. Então, essa atividade física, ela não é apenas uma decisão pessoal. Ela também depende do quê? Do coletivo, do indivíduo, do ambiente que nós proporcionamos para esses idosos, da questão cultural que está envolvida nesse grupo, das questões econômicas e políticas. Isso pode facilitar ou dificultar você fazer ou não a atividade física ou ser mais ativo. Aqui eu trago um gráfico que é bem importante, mostrando que a atividade física, e o exercício faz parte dessa atividade física, ela é um comportamento, é um processo. Já a aptidão física, ela é um desempenho, um produto. Ou ela depende da hereditariedade, da alimentação e das doenças. Então, quando nós pensamos, nós utilizamos da atividade física e do exercício para melhorar o quê? A aptidão física. Nessa aptidão física, nós temos as qualidades físicas, que são as primárias, é a velocidade para você atravessar uma rua, é a força que você precisa para sair da cama ou para sair do sofá, é a resistência para você poder andar de um lado para o outro, é a flexibilidade para você se trocar de roupa ou tomar um medicamento ou alcançar em cima do balcão ou amarrar seu cadarço. E é a agilidade que você vai se deslocar nos diferentes locais. E temos as centrais, que depende da coordenação motora, o ritmo, a descontração e o equilíbrio. Eu vou falar de algumas que estão mais relacionadas à saúde desse idoso. E aqui estão elas. Quais são? A força e a resistência muscular, a resistência aeróbia, a flexibilidade, o equilíbrio. E aqui entra a composição corporal, mesmo ela não sendo uma aptidão física, ela está relacionada à aptidão, à saúde do idoso. Então, a força, quando eu falo de força, o que nós estamos pensando? Eu não estou pensando naquela pessoa que está lá na academia, levantando altos níveis de peso. Eu estou pensando naquele idoso que está saindo da cadeira ou saindo do sofá para poder chegar à mesa e conseguir levantar seu prato e se servir. Eu estou pensando no idoso que sai da sua cama e vai até o banheiro. Para isso, ele precisa de força muscular. Que tipo de força que ele mais precisa? A força das pernas, glúteos e pernas, ou seja, quadríceps e glúteo. Então, isso que nós precisamos estimular no nosso idoso que está na ILPI.
E essa força, ela pode ser dinâmica, você vai andar de um lado para o outro, ela pode ser estática, você ficar parada, ou ela pode ser explosiva, quando você vai fazer um salto, que você precisa de uma movimentação mais rápida. O que a força ela vai ajudar? Essa resistência muscular. Ela vai proteger as articulações, ela vai diminuir o risco de lesão e ela vai ajudar a manter uma postura corporal adequada. Consequentemente, vai reduzir as dores lombares. Aqui eu mostro uma figura de um músculo de uma pessoa que faz atividade física e que vai envelhecendo com o passar do tempo e que vai perdendo a massa magra ou a massa muscular. Consequentemente, ela está mais sujeita a quedas. E quando ela tem uma queda, a questão de fratura é algo bem presente na vida dessa pessoa. A mesma coisa aqui, o músculo deltoide, o músculo do braço, mostrando uma pessoa ativa e de uma pessoa inativa, para vocês verificarem quanto que diminui a capacidade ou a quantidade de massa muscular. Aqui eu mostro um trabalho de um músculo de um idoso de 74 anos que não faz atividade física. Vocês podem olhar, tem muita gordura em volta e pouca parte de massa magra. E um idoso de 70 anos que é triatleta. Se vocês olharem, ele tem pouquíssima gordura e ele tem muita massa magra, que é o que vai proteger ele no seu dia a dia. Aqui justamente mostrando isso, que com o envelhecimento é normal a gente ganhar massa gorda e diminuir massa muscular. Para que não aconteça isso, eu preciso fazer um estímulo maior para que a pessoa mantenha a quantidade de massa magra. Aí nós temos a resistência aeróbia. O que é a resistência aeróbia? É aquela parte que eu vou me exportar um esforço por uma determinada intensidade num tempo. Ela pode ser aeróbia, anaeróbia ou muscular localizada. E aqui, gente, o que eu colocaria como resistência aeróbia e como uma coisa importante para estimular nas ILPIs? A caminhada. Então, quando eu faço uma caminhada, de ter uma execução aeróbia em média de pelo menos 10 minutos contínuos, de uma intensidade um pouquinho mais forte, que é a moderada vigorosa, que eu estaria trabalhando mais ou menos a 60% da frequência cardíaca máxima, eu vou deixar na apostila como se calcula essa frequência cardíaca e que também ela seja dinâmica e seja rítmica. Como exemplo, nós temos a natação, ciclismo, corrida e outros, mas na ILPI propriamente dito, eu diria para vocês estimularem muito as caminhadas, fazer com que a pessoa ande por mais tempo, ou de um lugar, colocar determinados espaços que ela possa andar e tem pelo menos esses 10 minutos. A flexibilidade é você abrir a amplitude das tuas articulações. A flexibilidade é específica de cada articulação. Se a gente não tem uma flexibilidade boa, cada vez mais nós vamos fechar nosso corpo e vamos estar com a musculatura peitoral mais contraída e a musculatura do trapézio mais alongada. E eu preciso voltar essa musculatura para melhorar essa flexibilidade. Então, a gente ainda não sabe se a flexibilidade ela reduz por causa do envelhecimento ou ela é reduzida por causa do que a gente não usa mais, que a gente não faz mais exercícios para a amplitude articular. A flexibilidade ela tem implicações na saúde, principalmente na postura, que vai causar dores lombares, dores nas articulações, joelho, pé, quadril, ombro, cotovelo. Então, são as articulações que mais são prejudicadas pela falta de flexibilidade. E os alongamentos, os exercícios de alongamento é que vão proporcionar essa amplitude articular, melhorando a flexibilidade. Aí ainda nós temos como uma última o equilíbrio. O equilíbrio é a combinação muscular, que é para você sustentar uma determinada base contra a lei da gravidade. Ele pode ser dinâmico, recuperado ou estático. Mas o mais importante é que o equilíbrio ele traz alterações neurológicas. E é uma variável importantíssima. Para quê? Para diminuir a incidência de quedas.
Então, se eu tenho uma massa muscular adequada e eu tenho um bom equilíbrio, com certeza eu vou cair menos. E aí vai ajudar para que você tenha uma boa postura e segurança na locomoção. E aqui eu trago o Guia Brasileiro de Atividade Física, que é um resumo da prática de atividade física para idosos. Então, como vocês podem ver na parte central, ele trabalha com 150 minutos de atividade moderada por semana ou 75 de vigorosa, mais 2 a 3 vezes por semana de fortalecimento muscular e equilíbrio. Então, as pessoas que trabalham nessas instituições deveriam estimular essas caminhadas, poderia ser diárias, e mais algum trabalho muscular para esses idosos. O simples fato de você levantar da cadeira, sentar, do sofá, fazem com que você vai aumentar ou não deixar diminuir tanto essa massa muscular. Então, e essa parte, tanto das atividades aeróbias quanto das atividades de fortalecimento muscular, elas estão relacionadas aonde? Nas tarefas domésticas, no meu trabalho, no meu estudo, deslocar de um lado para o outro, no meu tempo livre. Eu posso colocar esse tipo de capacidade física em qualquer um desses espaços. E aí vou ter os benefícios neuromusculares, cardiometabólicos, comportamentais e morfológicos. E aqui eu vou falar um pouquinho específico para as pessoas que trabalham com atividades nas ILPIs. Então, uma das ideias iniciais, levando em consideração tudo isso que nós comentamos até então, é necessário escutar o idoso. O que ele gosta de fazer? E também estimular e motivar para que eles possam fazer essas atividades. Sensibilizar esses idosos da importância de fazer essas atividades, que vai trazer benefícios para eles e, consequentemente, para as pessoas que estão trabalhando como cuidadores, porque não precisarão atuar de uma forma tão presente se a pessoa tiver independência. Começar a prática de atividade com caminhadas ou até com dança, colocar uma música e deixar as pessoas dançarem, se utilizarem desses espaços para liberar os movimentos e fazer o que eles gostam. E criar uma rotina. Então, estabelecer sempre uma rotina que naquele dia, naquele horário, eles vão ter a caminhada, ou eles vão ter atividade de fortalecimento, ou eles vão ter o espaço da dança. Aí, eles vão acostumando e eles vão estar presentes nesses espaços. Além disso, apresentar um programa, inclusive, para a direção da instituição, colocando o que é possível fazer naquela instituição. O que é possível melhorar no espaço, no ambiente, para que as pessoas possam caminhar, mexer no jardim, ajudar nas tarefas domésticas que eles estão presentes nesses espaços. Apresentar um programa mostrando a importância dessa atividade dentro do possível, e adquirir tanto a confiança do idoso quanto da instituição. A instituição tem que confiar em vocês para que possamos estimular esses idosos a praticar. E a intervenção, ela é cautelosa, gente, ela é lenta, ela não é de um momento para outro. Nós temos que pensar que são pessoas que talvez nunca fizeram uma atividade física e estão num comportamento sedentário que faz parte da vida deles. Então, há necessidade de usar o bom senso e também o bom humor, fazer brincadeiras para que eles possam gostar dessas atividades. Há uma preocupação com as lesões, então cuidado, mostrando para eles espaços que não tenham a possibilidade de virar o pé ou que não tenham muitos problemas para ultrapassar. Então, criar e abrir esses espaços, sendo adequado para o idoso. Se tiver alguma lesão ou sentir algum desconforto, né, em alguma região do peito, aí é necessário vocês, no próprio local ou com o próprio médico, mostrar um médico que vem até a instituição, dizer que a pessoa teve esse problema com uma pequena caminhada ou com uma determinada atividade. Cuidado com os pés, o pé diabético do idoso. Então, verificar se não tem ferimento e também se ele tem um calçado adequado, porque se ele vai caminhar de chinelo, é possível que esteja mais suscetível a quedas e a outros tipos de lesão.
Quando o idoso estiver sentado ou deitado, fazer com que esse idoso levante-se devagar. Ensinar o idoso a se virar e fazer com que ele se levante. Ajudar a prevenir as tonturas, os desequilíbrios e as quedas. Caso o idoso utilize óculos, muleta, aparelho auditivo, sempre lembrá-lo de usar. Tá? E aumentar essa intensidade de uma duração dos exercícios de forma progressiva. Sempre respeitando os limites. Tem um que vai conseguir mais, outro menos. Se o idoso tem hipertensão e faz uso de medicamento, cuidar dessa pressão antes de ele começar a fazer as atividades. E quando eu falo de que tipo de exercício que eu vou trabalhar nesses espaços? Movimentos corporais diversos, desde que envolvam percepção visual, tátil, sonora, movimentos que trabalham grandes grupamentos musculares, levantar, sentar, andar pelo espaço, segurar um objeto, elevar o braço, se você conseguir inclinar o tronco, utilizar pesos dentro do possível, música com diferentes ritmos e, claro, que verificar qual é a resposta corporal que esse idoso está trabalhando e qual é o tipo de gesto e expressão e fazer as correções dentro do que é adequado. As atividades, de preferência, devem ser adaptadas e trabalhar sentados. Então, faz um círculo. Quando nós trabalhávamos em LPIs, no momento que eles sabiam que nós íamos lá segunda, quarta e sexta, das 9 às 10, eles já nos esperavam com todas as cadeiras em forma de círculo, porque eles sabiam que nós vínhamos para fazer a atividade física. Então, isso é importante. Utilizar diferentes materiais que vocês têm, pode ser garrafinhas de água com areia, arcos, balões, jornais, bolinhas de tênis. O que vocês têm de materiais nos locais é importante que esses idosos possam manipular. Trabalhar os grandes agrupamentos musculares e mais debilitados e estimular a prática de atividade física na instituição. Gente, essas as principais questões que nós tínhamos que trabalhar. Então, aqui eu trago para vocês mostrando que isso aqui é o trabalho do Canadá, onde que eles têm trabalhado com atividade física e envelhecimento, e basicamente o que nós temos trabalhado no guia. Então, é fazer atividade física de resistência aeróbia pelo menos 4 vezes na semana, então estimular essas caminhadas, de preferência diariamente. Aumentar os exercícios de flexibilidade, se a gente criar uma rotina de ele trabalhar com amplitudes articulares, eles vão estar mais cientes da importância desses exercícios. Aumentar as atividades de equilíbrio e força, de preferência de 2 a 4 vezes por semana. 10 vezes, sobe, levanta da cadeira, levanta uma perna, levanta a outra. Tudo isso vai prolongar a independência desse idoso. Consequentemente, ele vai demorar mais tempo para ficar acamado ou para ficar numa cadeira de roda. Idade não é barreira, tá? É questão de independência. Então, nós recomendamos que sejam feitas as AVDs, que há uma revisão da filosofia e da política na ILPI, que há um debate sobre a prática de atividade física, e para que seja introduzida essas atividades no cotidiano desses idosos. Há necessidade de ampliar a atividade na ILPI, sensibilizando os idosos, funcionários, direção, e também sobre a importância e o benefício da atividade física, com profissionais qualificados e bem remunerados.